Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Desculpe essa correria de última hora. Primeira vez que eu me deparo com esse aparelho, ele é novo na casa, né? É um presente que nós ganhamos para que as apresentações se tornem melhores, mais audiovisuais, né? E tem uns detalhezinhos que eu não sabia, apanhei um pouquinho, mas estou recuperando o fôlego. Vocês viram que a energia chegou aqui, só estava faltando a energia somente chegou, tudo funcionou, né? Graças a Deus, jamais estamos sozinhos. Graças a Deus, os nossos acompanhantes são melhores do que nós. Graças a Deus, temos a casa que nos ampara e nos dá condições de caminhar com mais firmeza, num caminho melhor, em busca de melhorias para nós e para todos aqueles que nos cercam. Graças a Deus que nós somos transformadores do mundo. Não do mundo geral, mas do mundo interno nosso. E com a nossa mudança, o mundo também muda, né? Vamos então dar continuidade aos nossos trabalhos. Nossa irmã Elisângela vai falar sobre relacionamentos conjugais, né? No domingo os temas são mais relacionados à família, base de toda a sociedade universal. Então, nós vamos fazer a prece. Eu estou só esperando o coração parar um pouquinho porque senão ele vai atrapalhar aqui, acalmar um pouquinho. Alguém quer fazer a prece inicial? Quem sabe? Eu posso fazer. Aqui a Elisângela vai fazer. Vamos, neste momento, sintonizar o nosso coração ao mais alto, a Deus, o nosso Criador, que nos concede este lar maravilhoso da terra, a Jesus, o nosso Mestre e o nosso guia, a nossa bússola, e aos espíritos benfeitores, os nossos amigos, aqueles que estão aqui viabilizando toda a parte fluídica desta reunião. E a eles, sintonizados, vamos agradecer pela oportunidade bendita de aprender, de evoluir, de levar para os nossos corações o Evangelho de Jesus e vivenciá-lo em nossas vidas, para sairmos desta encarnação melhores do que entramos. E que nós possamos aqui compartilhar deste banquete de luz e levar para os nossos lares e para onde formos, para sermos divulgadores e cooperadores do Cristo em sua seara. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. E esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Já está aqui comigo. Bem, muito bom dia a todos. Eu acho que hoje eu vou ficar andando aqui. Acho que vai ser melhor, né? Se eu ficar aqui... Deixa eu ver, se eu ficar aqui todo mundo consegue me ver? Não, né? Ainda mais que eu sou muito alta. Eu me chamo Elisângela, eu sou trabalhadora espírita. Hoje eu frequento Caminho, Verdade e Vida e Luz da Esperança também, né? A gente espírita gosta de pouca confusão, né? Uma casa é pouco, né? Aí a gente começa... É uma casa do coração, que já frequentou há muito tempo, aí você volta. Então eu estou envolvida em 2 casas. E sempre que posso também, né, contribuo onde me chamam para fazer estudos. E aí eu não estou aqui na condição de quem veio ensinar, muito longe disso. Eu sou uma aprendiz e agradeço imensamente a oportunidade, porque cada estudo é uma oportunidade de aprender. Lucimar, minha vizinha aí, ó, mora na mesma rua que eu, viemos nos encontrar aqui. Então, hoje nós vamos falar de relacionamentos conjugais. E aqui está bem clarinho, mas só para a gente já ilustrar que relacionamentos conjugais, tanto hétero como homo, a gente tem que se atualizar, a doutrina é dinâmica, então a gente tem que incluir relacionamentos conjugais, né, de forma abrangente.
O tema é um tema que é muito diz respeito a todos nós, porque somos filhos e os filhos vêm de relacionamentos, né? Às vezes relacionamentos duradouros, às vezes não, né? Às vezes relacionamentos harmoniosos, às vezes não, mas nós vamos ver o porquê disso. E a gente começa, eu gosto muito, eu como fui evangelizadora há muitos anos, eu começo todos os meus estudos com Jesus, com o Evangelho, porque o Evangelho tem tudo. Às vezes o assunto mais diferente, a gente fala assim, não tem no Evangelho. Tem. E aí a gente busca lá no Novo Testamento a primeira ação de Jesus pública, que ele fez, foi numa união, numa celebração, que foram nas bodas de Caná, que está lá em João. E é curioso que só o evangelista João que relatou as bodas de Caná. Acho que João que estava lá do lado de Jesus na hora que ele foi e fez a mutação química lá, Eu acho que João estava lá do lado. João era bem assim, com Jesus. E por que será? As bodas de Caná às vezes é vestida assim, foi o primeiro feito, milagre de Jesus. Aí as pessoas só preocupam na transformação da água para o vinho, mas ninguém pensa o porquê que Jesus escolheu um evento onde estavam seus familiares, seus apóstolos, para ele fazer o seu primeiro feito público. Na verdade foi a pedido da mãe dele, Ninguém nega pedido de mãe, Ele foi meio tímido assim, Foi o pedido, da mãe, ninguém vai negar o pedido da mãe. E aí ele resolveu atender, obviamente. E por que ele escolheu um evento dessa natureza? Se a gente parar para fazer uma outra análise, o casamento, a união, o relacionamento, que não necessariamente precisa de ser um casamento em si, como lá no cartório, mas uma união, um relacionamento conjugal, ele transforma as pessoas, não transforma? Tem gente que fala assim, eu saí mais irritado. Não, gente, não é isso não. Eu envelheci, se quer envelhecer. Não, essas piadas aí é pra gente que está jogando contra. Mas um relacionamento, ele transforma. E aí de uma água, que é algo vital para a nossa vida, algo que a gente precisa, então a gente já tem elementos dentro de nós, e aí a gente junta com outra pessoa e essa outra pessoa vai trazer outros elementos. Então, se a gente pegar, as bodas de Caná é um marco para a gente falar aqui do nosso assunto. Bem, e quando a gente fala de relacionamentos, estamos falando de uma união. Aí o conceito, se a gente pegar o conceito do dicionário, o conceito até espírita mesmo, fala que é uma união duradoura. Entre aspas, gente? Vai ser eterno enquanto dura, porque nem todas são duradouras. E a gente sabe que na doutrina, a doutrina, ela não condena separação. Só que o divórcio não é o tema hoje do nosso assunto, então a gente não vai adentrar nele, mas a doutrina espírita não condena. Mas que seja duradoura, Duradoura enquanto aqueles dois espíritos conseguirem se manterem unidos no propósito, e ela é pública, ou pelo menos se espera que seja, Porque hoje em dia nós temos as relações líquidas aí, parecendo, é tão volátil quanto o álcool evaporando. Tem as relações que são fugazes. A gente não está falando dessas relações. Não é das relações que as pessoas têm lá, baixou o aplicativo Tinder, nada contra, tá, gente? Muito casamento que está durando aí anos, começou com o Tinder, nada contra. Mas tem muitas pessoas que buscam ali encontros casuais. A gente não está falando dos encontros casuais, embora a gente vai falar deles aqui, tá? Porque eles às vezes geram, consequências aí. Então é uma união duradoura e pública entre duas pessoas. E o tal de trisal, e os países que tem lá os sheiks com não sei quantas esposas, a gente já sabe lá no Livro dos Espíritos que a monogamia, ela é uma evolução do ser humano. Então não estamos falando aqui da poligamia, ali duas pessoas. Duas já dá trabalho, gente? Colocar mais gente para quê? O ser humano tem que evoluir. E Kardec fala, que muitos animais que são assim, mas alguns animais até estão também caminhando,
relacionamento. Tem animais que têm o seu parceiro para o resto da vida. E aí o parceiro morre e ele não arruma mais ninguém, né? Então, que a gente tem que evoluir. Então, a gente está falando aqui da monogamia. Para constituir um projeto de vida comum. Projeto de vida. É importante essa palavra, então vamos nos ater a isso. Qual que é o projeto de vida de quem constrói um relacionamento? Muitas pessoas falam assim, a gente tem que ter uma casa. Quem casa quer ter casa, obviamente. A gente quer ter filhos. Aí começa, eu quero um, não, eu quero 2. Projeto. Mas o projeto ele pode ir além. Porque é muito importante o aspecto conforto material, a constituição de uma família, porque é por meio de um relacionamento que começa a constituições de família, mas esse projeto ele pode ir além. Porque os relacionamentos, gente, é como se fosse um curso intensivo que a gente está fazendo para quê? Evoluir. Pelo menos é o objetivo, né? Nenhum relacionamento, o objetivo dele, quando a gente traça lá no plano espiritual, a gente traça, sim, mas a gente vai ver que não são todos que são planejados. Mas quando a gente planeja, é para evoluir. Então é porque eu vou encontrar com a minha alma gêmea. Teve até uma novela, né? Alma Gêmea. Tem a música lá do Publio Lentulus com a Lívia, não é isso? Mas tem alma gêmea, gente? Deus criou 2 almas juntinhas ali, deixa eu separar essas almas aqui. Não existe. É uma idealização nossa, né? Existe as almas gemidas, as algemas, né? Mas alma gêmea, mas nós vamos ver que tem espíritos sim, espíritos que estão no mesmo nível, espíritos afins, que se comprometem a vir. Então, gente, o relacionamento conjugal é essa união, que se espera que ela seja duradoura. Para a doutrina, união de 2 espíritos, objetivando o quê? Aperfeiçoamento. A pessoa sair desse relacionamento melhor do que ela entrou. Beleza. Aperfeiçoamento espiritual de ambos. E todo relacionamento, gente, vai ter aí já fatores que vão ajudar a aperfeiçoar. Por exemplo, são de famílias muito diferentes. Às vezes casa primo, né, gente? De vez em quando a gente acha primo, mas geralmente são pessoas de famílias diferentes. As famílias, elas criam as pessoas iguais? Não. Às vezes tem religião diferente. Às vezes o time de futebol é diferente. Aí já começa a complicar, né? Às vezes até o partido político é diferente, aí que desanda mesmo, né? Que nesse momento da história, mas elas tiveram a química, deu match lá, né? Deu a química e beleza. Se uniram. E aí ficam apaixonadas, enamoradas, não é isso? E aí essas 2 almas se unem. Depois de um tempo, a espiritualidade vai lá e coloca um véuzinho na gente, né? Coloca um véuzinho, fica bem apaixonado. Aí casou, depois de um tempo aquele véuzinho vai saindo, e aí vai começando a ver o quê? Os defeitos, né? Nossa, ele mastiga de boca aberta. Mas quando ele namorava comigo, eu não percebia isso. Nossa, ela larga as coisas espalhadas na casa. Aí começa a perceber coisas que o outro faz e que irrita. Comportamentos. E aí dentro de casa, o que a gente faz? A gente não está relaxado? A gente não tem máscara, né? Então o outro vai nos conhecer como nós verdadeiramente somos. Só por aí, gente, a gente já vê que tem vários fatores que dificultam, porque são 2 seres humanos muito diferentes, com formação diferente, muitas vezes formação religiosa diferente, muita coisa diferente. Então, tem tudo para dar errado? Não. Nenhum casamento lá no plano espiritual é planejado para dar errado. Se foi planejado lá. Não é planejado para dar errado. Mas por que será que é desafiador, né? Esse aperfeiçoamento aqui é porque nós somos tudo bonitinho, perfeitinho. Gente, tudo bonzinho. Na outra encarnação foi todo mundo princesa, que as princesas bonitinhas, né? Os príncipes. Se a gente for saber o que a gente foi, né? A gente até assusta. Então, muitas vezes são planejamentos para que esses espíritos, eles muitas vezes reparem erros,
corta ali as arestas de coisas do passado. E ali no Livro dos Espíritos, a questão 695 fala que ele é um progresso na marcha da humanidade. Afinal de contas, por meio das uniões, aí ali está falando casamento, mas vamos falar uniões, é que se formam os lares, as famílias, que são a base da humanidade, da sociedade. Não é? Há um tempo atrás, não sei se hoje isso ainda é dito, mas um tempo atrás falava que família era uma instituição falida. Isso é um projeto daqueles que querem combater o trabalho divino na Terra. Porque como que família pode ser uma instituição falida, se os seres humanos vêm delas? Ninguém é filho de chocadeira, não, não. Por mais que tenha evolução da medicina, né, com as inseminações, todo esse aparato aí para os casais que não conseguem gerar seus próprios filhos de forma natural, mas todo ser humano nasce de alguém. Daqui a pouco a inteligência artificial vai produzir seres humanos, não duvidemos, mas não, né? É de ordem biológica que seja formado por meio de um relacionamento. E aí nós temos aqueles relacionamentos que recebem esses filhos do amor, né? Que são filhos que foram abandonados, ou então a pessoa não teve condição, e para dar uma vida mais digna para aquele ser, disponibilizou para adoção, e aí casais adotam. Mas por meio do relacionamento é que nós temos aí a constituição da sociedade. E na questão 696, fala que a abolição do casamento seria uma regressão à vida dos animais, como eu disse para vocês. A gente vai regredir. Ou seja, os relacionamentos, as uniões é algo que faz a gente progredir. E de fato, né, gente? A gente casa com a pessoa, junta duas rendas, aí vai juntando dinheirinho, aí comprou um apartamento piquititinho, depois muda para outro apartamento um pouquinho melhor, aí comprou uma casa, aí fica reformando aquela casa a vida toda, né? Vai ficar assim, não, todo ano tem obra, mas faz parte. Aí constitui os filhos. Geralmente, enquanto está reformando a casa, estamos juntos, né? Tem um projeto, que é um projeto bem material. Enquanto está reformando a casa, tá junto, acabou a casa e aí. Por isso que o projeto não pode ser pautado na questão material, né? O projeto tem que ser um projeto maior, né? Aí tem os filhos crescem, aí o casal, né, faz um esforço ali para ajudar aquele filho. Aquele filho quer estudar em outra cidade. Então, olha só, juntos eles crescem, mas aí tem que ser juntos. Não pode ter o quê? Egoísmo, né? Não, casou, você fica com o seu salário para lá, eu fico para o meu para cá, cada um se vira. Não, né? Então, por isso que a gente tem aqui um projeto mesmo de vida. E o casamento ou o relacionamento conjugal, ele pode estar formalizado na lei humana ou não. Não tem tantas uniões estáveis que estão aí há longos anos. Aí os casais, às vezes, depois de 5, 4 anos juntos, vão lá formalizar, mas já estão juntos, né? Então, existem as leis humanas que casam as pessoas para que as pessoas se unam segundo as leis divinas. O Emmanuel fala isso no livro aqui, Na Era do Espírito. E aí o capítulo é o casar-se. Ou seja, a lei é uma formalização. É algo formal, né? Mas o mais importante são as leis divinas, aqueles que estão unidos pelas leis divinas. E nesse próprio livro, o Emmanuel fala assim: mais importante que casar é saber casar para quê? Tá casando para quê? Tá se relacionando para quê? Porque o relacionamento ele não pode ser uma simples união para satisfação do corpo físico, para sair de casa, né? Não pode ser por isso. O relacionamento ele tem que ser algo que te acrescente. Bem, e aí quando a gente fala de uniões, relacionamentos, e aí o Martins Peralva, que é um autor, ele tem um livro que é Estudando a Mediunidade, e nesse livro ele fala dos tipos de casamentos, mas vamos falar tipos de relacionamentos, né? Que aí a gente pega uma abrangência bem maior. Aí nós temos 5 tipos. Eu exemplifiquei ali por meio de imagens. Vocês conseguem adivinhar o que é? Vocês já devem ter visto também esse texto, né? Quais são os 5 tipos de casamento? Esse aqui é José e Maria.
Esse casamento foi um casamento o quê? O que vocês imaginam? Abençoado, transcendente, né? Celeste, não é isso? Pois é. Aí a gente tem um aqui, ó, são 2 seres iluminados, ó. Tá vendo? 2 seres iluminados. Não dá para vocês verem direito, mas 2 seres iluminados. Ou seja, eles gostam das mesmas coisas, torcem para o mesmo time, não tem divergência ideológica, né? Eles têm muitas afinidades. Eles gostam das mesmas comidas. Olha que coisa boa, né, gente? Não briga para assistir filme. É cooperação o tempo todo. Casamentos afins. Aqui são os transcendentes, que estão, ó, no nível. Aí aqui os afins. Aí aqui já tem um outro, ó, uma coroa de espinho com os preguinhos. O que será? O que Jesus fez? Jesus se sacrificou, não foi? Ele precisava de passar por aquilo. Ele se dispôs. Ele não precisava e muito menos tinha que passar, né? Ele teve que passar para ele resgatar de forma alguma. Casamentos sacrificiais, onde uma pessoa se sacrifica pela outra. Aí vocês pensam assim, sou eu, né? Estou me sacrificando pela família. Não, a gente vai entender aqui no detalhe. Aí tem aqui uma pessoa fazendo uma prova. Casamentos provacionais. Prova com questão aberta, questão fechada, com as questões difíceis. Aí depois pega a recuperação. Aí fica na recuperação, como é que é? Aí tem a prova prática. Aí tem uns que são reprovados, outros ficam de recuperação, outros são aprovados. Provacionais. E ali, ó, quando tem um acidente, eles colocam os cones, né? Tem os casamentos acidentais. Vamos entender, né, esses relacionamentos. Vamos abranger, não o casamento em si, tipos de relacionamentos. E aí eu gosto de começar dos maiores para os menores, né? Vamos começar lá para os top, né? Os que estão lá, ó, em cima. Casamentos transcendentes, como o próprio nome diz, transcende. Para começo de conversa, o espírito, para ter um casamento transcendente, ele tem que ser o quê? Evoluído, né? Alguém falou intimidamente, mas é isso mesmo, é evoluído. Por quê? São almas engrandecidas no bem. Aquelas almas assim que já não sente ciúmes, já não belisca o homem quando passa uma mulher bonita, você olhou, né? Já não fica lá xeretando um o celular do outro, já passou disso. Elas são engrandecidas no bem e se buscam para realizações imortais. Eu coloquei Maria e José lá naquela primeira foto, porque é um exemplo que a gente tem de casamento transcendente, união transcendente. Foi uma união que por meio desses dois, Jesus foi recebido. Nós recebemos aí o nosso espírito maior, nosso governador, por meio dele. Mas existem outros também, claro que existem escalas, né, gente? Esses aqui, geralmente eles reencarnam, eles estão lá nas esferas superiores, de boa lá, né? Mas eles não ficam à toa não, né? Tocando harpa, naquela vida não. Eles falam assim, a gente está precisando de ajuda lá na Terra, né? Que o pessoal está difícil. Vão reencarnar? Aí eles já são assim, né? Já são espíritos que estão no mesmo nível. Vamos. O que está precisando lá? Lá agora está precisando. O negócio lá está feio, sabe? O planeta está bem dividido, é um pessoal direita, esquerda, eles, nós. Está precisando de gente lá para trabalhar na base da educação, mas tem que pegar pesado. Então vão reencarnar junto? Vamos. Aí eles fazem um projeto que não é para eles, não. É para o todo. Olha só a grandeza. E aí tem os que vêm na área da ciência, tem os que vêm na área da química, que é a ciência, né? Tem os que vêm na área da educação, tem os que vêm na área da filosofia, tem os que vêm para ajudar o pessoal na base mesmo, nas condições sociais. Aí olha só, objetivam realizações em prol da humanidade com uma finalidade superior, muito além dos seus interesses. Eles não estão interessados neles, não. Eles já estão evoluídos. Não tem esse negócio assim, egoístico, não. Aí 2 exemplos aqui que eu trouxe. Não sei se vocês conhecem. A Marie e o Pierre Curie,
que foi o casal que ganharam o prêmio Nobel. Na verdade, quem ganhou o prêmio Nobel foi o Pierre Curie. Aí ele falou, não, minha esposa não pode ficar de fora, não. Vamos colocar ela aqui. Uma polonesa que foi para a França, né, se naturalizou francesa lá, e eles juntos descobriram polônio e o rádio. Hoje a gente tem radioterapia, tem raio-x, graças a esse casal. 2 elementos químicos que eles... Aí ele recebeu o Nobel, forçou a barra. Na época a mulher era a terceira pessoa depois de ninguém. Aí uma mulher polonesa, nem era francesa, ganhou um prêmio Nobel, está numa faculdade. Ela tudo contrariava a época, 1889 mais ou menos. Aí Pierre morreu, ela continuou os estudos com as filhas, colecionaram mais conquistas aí em prol da humanidade. Constituíram família, e a família toda na área da química. Tanto é que lá na França, os restos mortais deles estão no Panteão, que é um monumento onde ficam os grandes nomes da França. E aqui, vocês conhecem esse casal simpático? O Pierre e a Amélie Boulet. Também um exemplo de casamento transcendente. Muito bem, né? É a nossa meta, não é isso? Vamos colocar lá a nossa meta para daqui. Um nível de dedicação, de amor, uma coisa assim maravilhosa. E existem vários outros. Se a gente jogar no Google, tem outros casais também que fizeram ações em prol de um coletivo. E a gente não fica sabendo, né? Porque o povo gosta de divulgar de notícia ruim, né? Mas eu gosto muito de escarafunchar esses tipos de histórias. E aí vamos para o segundo, uniões afins. Afim aqui já falou tudo, né? Gosta de tudo igual. São almas esclarecidas espiritualmente, então também estão num patamar. Está no patamar abaixo dos transcendentes ali, mas já são esclarecidas, que se afinam no amor e na amizade, permitindo a consolidação dos laços de afeição. E geralmente, gente, eles já estão unidos lá no plano espiritual. Lá no Nosso Lar, vocês lembram do... Acho que é o Nosso Lar mesmo, eu confundo esses livros. Tem o caso Tobias, que o Tobias tinha 2 mulheres. Aí o André Luiz fica meio confuso assim, né? Porque as 2 mulheres estavam lá de boa, lá no Nosso Lar, né? A Luciana e a outra, acho que é Hilda. E aí o André Luiz está assim, mas elas não estão nem brigando, nem estapeando. Oi? É o livro Nosso Lar mesmo. Mas o filme ele acaba que ele é compacto, né? Aí o Tobias, é o seguinte, ele tinha uma esposa, aí ele ficou viúvo, tinha 2 filhos. Eles já tinham, a união deles era lá no plano espiritual. Ele e a Hilda. Só que na hora que ela desencarnou, ela não gostou muito de ter desencarnado. Aí ela ficou lá na casa, lá, né? E aí ficou revoltada porque os filhos não estavam sendo bem cuidados. Aí ele vai e desposa uma segunda esposa, passou um tempo, a Luciana. Aí essa segunda esposa foi cuidar dos filhos, tudo bonitinho, né? Foi cuidar do lar. Mas a Hilda não aceitou, não. Ficou com ciúmes. O que essa mulher está fazendo aqui na minha casa? Meus filhos? Isso tudo aqui é meu. Aí ela começou a perturbar. Aí a avó dela veio e puxou a orelha dela. Aí sim a ficha dela caiu, ela tomou rumo. Lá em Nosso Lar viviam pacificamente, só que o Tobias tinha um compromisso espiritual anterior com Hilda. A Luciana, que foi a segunda esposa, foi um casamento que se consolidou. E aí o André Luiz ficou assim, mas e a Luciana, como é que fica nessa história? Porque o Tobias ia novamente se consorciar lá no plano espiritual, tem casamento com a primeira. Aí ele falou assim, e a outra? Sobrou? Não, a outra tinha um outro espírito afim que ela ia se consorciar com ele. E geralmente esses espíritos afins, quando voltam e reencarnam e se tornam um casal aqui, é aquele casal que não briga, não discute, não dorme uma noite sem um estar brigado com o outro. É aquele casal que tem assim uma conexão muito grande, né? Não são muito comuns, não. E aqui tem o Públio Lentulus e a Lívia, embora ela era mais adiantada do que ele. Mas os 2 estavam num patamar parecido. Ele recebeu o convite e por livre-arbítrio ele não quis. Mas por isso que ele fala a alma gêmea da minha alma.
porque são espíritos totalmente afins. Beleza? Bacana, né? Eu não me enquadro em nenhum desses. Né? Então, são metas para o futuro, né? Aí vem agora, já chegando aqui no nosso universo, uniões sacrificiais, mas não está no meu universo ainda também não. O que é isso? Aqui está a mãe do André Luiz com ele, né? Do filme Nosso Lar, está muito clarinho. É o reencontro, ou seja, essas almas já se encontraram antes, de uma alma iluminada com uma inferiorizada, ou seja, o grau aí tá descolado, né? Com o objetivo de redimir aquela que se equivocou durante a caminhada. Ou seja, o espírito está lá de boa na lagoa, lá em Vênus, sei lá, Saturno, planeta mais evoluído, o outro está lá no umbral. Aí não, a pessoa não consegue ser feliz, né? O outro está lá, eu vou voltar e eu vou casar com ele. Eu vou tentar dar um upgrade nele, puxar ele para cima, sabe? Dar uma empurradinha nele, dar uns empurrão. É isso. A mais esclarecida, ela se voluntaria, gente. Ela não precisa, às vezes ela nem precisa de reencarnar. Vocês leram Renúncia? Quem não leu, gente, é um livro maravilhoso. Aí tem uma personagem lá, Alcione. Não precisa de reencarnar, não. Mas o Pólux, que foi o companheiro dela em outras vidas, só pisou na bola. Aí ficou lá choroso. Já podia voltar comigo. Aí ela vai e se prontifica a voltar. Só que eles não iam voltar como marido e mulher, não. Porque como ele pisou muito na bola, ele ia ter que voltar como padre, para ter um celibato ali. Mas eram espíritos que tinham uma conexão muito forte. E ela foi para ajudá-lo. Ela cresceu realmente? Ela cresceu e cresceu muito. Sabe aqueles alunos que estudam muito? Aí que vai, deslancha e o outro fica para trás. Aqui é que pula muro da escola, né? Que mata a aula, que cola nas provas, a prova. Pois é. Aí o que acontece? Ela volta, mas não volta para ser esposa dele. Talvez, mais à frente, eles até poderiam. Aí o descolamento era muito grande. Então, é um exemplo. Aí a mãe do André Luiz, por exemplo. A mãe do André Luiz ficava em outro plano espiritual, gente. O André Luiz, de Nosso Lar, ele não tinha condição de ir até a mãe dele para visitar. O André Luiz tinha que dormir para desdobrar seu perispírito para ir aonde que ela estava. Ou então ela vir até ele. Ou seja, ela também estava lá num patamar. Aí ele chega para ela e fala assim: mãe, e o pai? Ah, meu filho, seu pai está lá, né? Nas zonas de sofrimento, que esses espíritos não falam nem umbral, né? A gente que fala, né? Eles têm um vocabulário mais... A gente vai ficar mais culto quando a gente vai ler nos livros espíritas, né? Que a gente vai aprendendo as palavras. Seu pai está lá em zonas inferiores, em sofrimento, com aquelas irmãs. As irmãs eram as amantes. Mãe... Nossa, mas eu já estou com planejamento, estou voltando. Voltando? Eu vou reencarnar e ele vai ser meu esposo de novo. Eu vou receber o Laerte de novo como esposo. Aí André Luiz provavelmente deve ter ficado pensando assim, doida, né? E essas irmãs, eu vou recolhê-las em meu seio, serão minhas filhas. É isso que é uma união sacrificial. Seria aqueles casamentos que a gente olha para um e fala: gente, como que fulano é bocó? Como que aguenta isso? Pode ser. Pode ser. Que aí é sacrifício. Mas essa alma esclarecida, ela não sente peso. Porque a gente que é terra-terra aqui, né? Eu posso falar por mim, a gente sente peso. Ai, esse casamento é difícil. Essa alma aqui nem vai falar isso. Ela vai enxergar o outro como assim: dá um desconto pro Laerte, né? O Laerte, ele não tem instrução. Ele é um homem bruto, né? Então é isso, olha lá. A mais esclarecida, ela se voluntaria para vir auxiliar os retardatários. O retardatário, né? Quem ficou para trás na ascensão espiritual, sendo por isso mesmo um sacrifício. Aí a gente já pensa assim: nossa, será que eu sou esse espírito? Eu não, gente. Eu tenho certeza que não. Beleza, aí a gente tem aqui as uniões acidentais. Essas são muito comuns, principalmente nesses tempos de
relacionamentos líquidos, né, voláteis. Tem aí um filósofo o Bauman, que fala sobre o mundo líquido, os relacionamentos líquidos. É aquele pessoal, né, vida louca. Então vamos lá. A conceituação de Martins Peralva é o seguinte: são aqueles decorrentes de um encontro de almas com pouca evolução, almas inferiorizadas, atraídas momentaneamente e sem identificação e ascendência espiritual, ou seja, sem ascendência espiritual. O que isso significa? Todos os outros que vimos aqui têm um planejamento rigoroso lá no plano espiritual. Esse aqui não foi planejado. Foi obra do acaso? Não existe acaso, mas existe o quê? Livre-arbítrio, ação e reação, causa e efeito, né? Então, sabe aquela pessoa que... aqui eu tenho 2 imagens de casamentos obrigados. Esse aqui é um casamento acidental, né? Naquela época lá que as mulheres eram moeda de troca, que aí tinha dote, a família estava precisando de grana, colocava... Na Índia é assim. Os casamentos ciganos, onde as meninas são ainda crianças, se casam. No Oriente Médio, naquela região ali, alguns países ainda têm esses casamentos também forçados. Os casamentos forçados pela violência em muitos lugares da África, porque quase não se fala da África, né, gente? A quantidade de sofrimento que tem lá, a quantidade de cristão que está sendo assassinado na Nigéria, não se fala disso, mas temos também. E aí não existe ali uma ligação. Mas vamos falar aqui do Brasil, onde que a gente vive, da nossa realidade. É que é povo vida louca, que sai, né? Vai lá pra balada, bebe umas e tal. Eu gostei da pessoa, saiu. E aí, por uma atração física, ou às vezes existe um interesse material. Existe. Tem uns que querem sair de casa desesperadamente. Aí se agarra alguém. E aí faz essa união. Não é uma união de ascendente espiritual. Logo, ela não vai ter uma duração longa, né? E o tempo em que tiver essa permanência, essa duração, vai ser extremamente conturbado, tá? Então essas são as uniões acidentais e que podem deixar aí as suas marcas, as suas sequelas, que nem por isso não vai ter aprendizado, gente. Porque tudo existe aprendizado, tudo gera aprendizado. Aí chegamos em nós, eu digo por mim. As uniões profissionais, que eu deixei por último, que é ela que nós vamos explorar, porque os relacionamentos profissionais, eu acho que é assim, 90% dos casos, né? Aí a gente vai pegar os outros 10% e dividir aí nos outros. Mentira, 90 não, acho que menos, porque tem muito acidental, né? Mas o maior número de relacionamentos hoje no nosso planeta é esse aqui, ó. É o reencontro de 2 espíritos, tem uma ascendência espiritual. Foi planejado do lado de lá, porque existe uma necessidade de um reajustamento. Só por aí a gente já começa. Se é reajuste, a gente detesta essa palavra, né? A empresa de TV por assinatura fala que vai reajustar a nossa fatura, a gente até arrepia o cabelo, né? Porque reajuste tem que pagar, né? Tem que pagar aquela dívida. Condição indispensável à evolução de ambos. Condição indispensável. Ou seja, eu posso até não querer, mas eu preciso. Aí faz o planejamento lá do outro lado. Ó, você vai vir, você vai encontrar ele com tal idade, vocês vão ficar bem apaixonados, tá bom? Tá bom. Ai... Ele, na outra vida, ele fez tal coisa comigo, ela fez tal coisa comigo. Pois é, por isso mesmo, né? Vocês estão aqui para isso. Beleza? Beleza. Posso contar com vocês? Pode. Aí, a misericórdia divina, gente, ela oportuniza o cumprimento deste relacionamento. Então, essas 2 pessoas, elas vão se encontrar. Vai ser inevitável. Às vezes, elas moram na mesma cidade e vão se encontrar lá em Guarapari. Ou às vezes numa excursão para Aparecida do Norte. Nossa, mas você mora lá no meu bairro, nem sabia, né? Aí olha só, para cumprir a lei de causa e efeito, por meio de um convívio diário com aqueles corações compromissados. Aí tem um compromisso lá da outra vida. E aí quando encontra esse véu, que eu já falei, né? Não enxerga defeito, fica lá apaixonado, né? E aí uns têm um namoro mais longo, outros não. Hoje em dia esse negócio de namoro tá até meio assim, né? Diz que tá demodê, né? O negócio agora
Tem um date, um encontro, mas na minha época tinha namoro. Aí vai, se une, e aí na medida que se une, passa um período, o véuzinho vai saindo, né? A ficha vai caindo. Oh, gente, onde que eu estava com a cabeça? Gente do céu, né? Aí começa o convívio diário, entra na rotina, porque não existe dia a dia sem rotina. Não é isso? Aí começam as reclamações. Eu gosto de romance, ele gosta de ação, só gosta de filme ruim. A gente nunca dá para assistir a Netflix junto, né? Eu sou mais firme com o filho, ele é mais liberal. Aí começam as discussões. Aí às vezes vem apimentado pelo ciúme, porque tudo vai depender do que foi feito lá no passado, né? Graças a Deus tem a bênção do esquecimento. Pensa, se você lembrasse que você tinha ranço profundo com a pessoa, e aí vem a família junto, porque o pacote tem que ser completo, né? O pacote tem que ser completo. Aí geralmente cria o ranço também da sogra, dos cunhados. Às vezes é assim. Aí a prova fica ainda mais difícil, não é isso? Aí a prova é igual com as provas de álgebra. Eu, por exemplo, matemática para mim, então, isso são as uniões profissionais. Mas se a gente se esforçar para fazer a prova, se a gente se esforça, estuda ali, a gente vai tirar uma nota, ficar dentro da média, não é? Aí a gente vai ficando dentro da média, aí você vai tomando às vezes gosto, não é isso? Aí você vai tomando gosto por estudar, vai melhorando sua performance, é mais ou menos isso, as uniões profissionais. E aí, voltou aqui. Nós vamos ter o papel dos relacionamentos na vida, o Emmanuel, e aí tem muito conteúdo que fala sobre isso. Tem Joana de Ângeles, eu trouxe muita coisa aqui de Emmanuel, mas tem muito conteúdo. No livro Levantar e Seguir, ele fala o papel dos relacionamentos, dos casamentos, entre os compromissos da terra, permanece o matrimônio como os laços mais santos. É uma instituição, é a raiz das nobres organizações que dignificam o planeta, ou seja, através disso, olha só como é que Deus é perfeito. Lapida a gente como ser humano, a gente aproveita para resgatar a dívida lá, que é reajuste, e a gente ainda ajuda a melhorar o planeta, porque a gente está formando família, a gente está fazendo, ajudando a evolução. Então, olha quanta coisa, um papel importantíssimo. Mas a gente tem que saber que muitas vezes esses casamentos provacionais não é só uma prova. Depois se revela em uniões antipáticas, que Emmanuel também traz para a gente. Por quê? Muitas vezes são dois espíritos enfermos. Os dois estão doentes. Aí, qual que é o remédio? Vem aqui para o hospital da reencarnação, né? O hospital é o planeta, é o mundo. Aí a gente recebe como anestesia o esquecimento do passado. Graças a Deus, né? Esquece o passado. Aí a gente vai para o lar, e o tempo vai ser o nosso professor devotado. E aí, de prova em prova, de antipatia a antipatia, o prato que deixou sujo, a tampa do vaso que deixou aberta, aquelas coisinhas bobas, as coisas maiores, vai fazendo a cirurgia. Aí vai operando o quê? O egoísmo, porque a base de tudo é o egoísmo, gente. A gente tem hoje muita dificuldade e a base é o egoísmo. É o eu. O egoísmo e a vaidade, que são os vícios que acabam aí fazendo com que essas uniões antipáticas, muitas vezes, o casal às vezes não dá conta. E a gente também sabe, que Emmanuel traz no livro Consolador, na pergunta 175, que em famílias, como eu trouxe a história aqui da mãe de André Luiz, nós temos ali as uniões que são afins e as antipáticas dentro do mesmo lar. Pensa, esse pai, o pai do André Luiz, as duas filhas foram amantes dele. Ele vai ser um pai tranquilinho? Ou ele vai ser que pai ciumento, castrador às vezes, não vai querer deixar as filhas, vai querer colocar numa redoma, aquele excesso de zelo. E aí, às vezes, gente, não justifica, mas explica as notícias escabrosas que às vezes a gente tem visto, dos casos de violência familiar.
no próprio seio da família. Às vezes o próprio pai ou tios não justifica, mas explica. O Espiritismo, ele explica. Porque aquele espírito não deu conta. Ele não se situou do papel dele, que ali naquela vida é um novo papel. Então, olha só. Os ódios, as perseguições do passado, eles têm o véu do esquecimento, mas à medida que o espírito vai avançando, vai vindo aquela coisa. Só que a gente tem a oportunidade de transfigurar, porque o amor cobre a multidão de pecados, não é? E nas dificuldades da vida comum, nas dores, porque a gente tem dor, todo mundo passa aqui por dificuldades, por dores. É claro que umas pessoas mais do que outras. Aí o casal vai passando por aquilo tudo junto, eles vão esquecendo, ouvidam a esquecer as amarguras do passado lá de longe. E aí começa a santificar os sentimentos. Então esse que é o objetivo. O objetivo dos relacionamentos é evolução pessoal, transcender dificuldades, principalmente o egoísmo, e óbvio que tem todos os outros aspectos, envolvidos. Os relacionamentos, gente, exigem o quê? Antes de mais nada, respeito. Respeito é base de tudo. O respeito por si mesmo, que é o auto-amor. Amar a si mesmo, amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nessa frase aí, tem aí a tríade. Deus, eu e o próximo e eu. Então tem que ter o autorrespeito e o respeito pelo outro. Por que autorrespeito? Porque tem uniões que são tóxicas e violentas. E não quer dizer que aquela pessoa tem que ficar o resto da existência dela com aquele ser que é violento físico, é violento, às vezes é violência psicológica. Nós vemos aí nos noticiários todos os dias notícias trágicas de pessoas que separaram, pediram medida protetiva e não adiantou, Infelizmente chega nesse ápice. Então, precisa da pessoa, quando ela perceber, tem um livro do André Luiz também, que fala sobre isso. O espírito, eu não lembro se era Alexandre, quem que era, e não lembro qual livro também. Que o casal estava numa condição que o cara estava planejando assassinar a esposa. Ele tinha pensamentos de matar a esposa. E aí os espíritos, a equipe vai, e eles intuem a ele também, para fazer a separação. E aí André Luiz questiona, mas a separação não está interrompendo o projeto? Sim, mas é necessário para que aqui não aconteça o mal maior. Porque a separação acontece na lei quando já está separado espiritualmente falando. Então precisa de respeito, precisa de paciência. E como? Paciência com os defeitos do outro, com as falhas do outro, porque eu também tenho. Ou a gente está achando que a gente é aquele serzinho que vem lá de Saturno e Vênus, perfeitinho, Não, tem que ter paciência. E paciência porque a natureza não dá saltos. Às vezes aquele espírito ali, gente, ele fica casado 20, 30 anos. E nos últimos 2 anos da existência dele terrestre é que ele se transforma. Tolerância. Relacionamentos exigem tolerância, muita. Porque o outro é um outro ser. E o outro não nasceu para me fazer feliz. Porque a gente tem essa ilusão de achar que o outro tem o objetivo e o papel e a incumbência de me fazer feliz. Não. A minha felicidade está na minha própria mão. Eu não posso colocar minha felicidade numa outra pessoa. Porque se essa outra pessoa vai embora, seja pelo desencarne ou por outros motivos, acabou a felicidade? Nunca mais? Não. A gente também tem a ilusão, a fantasia de achar que o outro vai mudar e eu que vou mudar ele. Eu que vou mudar o outro. Eu já estou vendo uma série de questões ali e aí eu falo assim, não, eu vou mudar. Não. A gente tem que aprender a viver com o outro e respeitar o outro como ele é. Agora, a mudança do outro cabe a ele. Reforma íntima. Eu não posso reformar a casa de nenhum de vocês. Porque a casa é de vocês.
né? Reforma é individual. Então, tolerância, claro que dentro de limites, como eu estou falando para vocês, né? Ninguém é obrigado a ficar num relacionamento que gera risco para, inclusive, a integridade física dos filhos, da própria pessoa. E benevolência, que é uma palavra, né, que é o bem acima de tudo. É a pessoa ter os olhos da bondade, é a pessoa enxergar aquele outro ser ali como alguém, assim como eu, que está em aprendizado, está em caminho, Ele errou, mas tem condição de acertar? Bora, vamos lá, vamos junto. E aí, gente, a gente finaliza, né? Porque a gente começa com Jesus e a gente finaliza com Ele também. Qual que é o remédio? O remédio é o amor. O amor cobre a multidão de pecados. E essa palavra, às vezes, a gente nem consegue tangibilizar e imaginar, né? Acho que amor é uma palavra que a gente fala muito, mas a gente, às vezes, está ainda muito distanciado. Porque Jesus falou, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. É o amor que vai cobrir o egoísmo. É o amor que vai trazer a benevolência. É o amor que vai conseguir com que você enxergue mais os pontos positivos, as virtudes daquele ser. E enxergue os seus vícios. E procure se trabalhar para corrigi-los. Porque aí o relacionamento vai ficando cada vez mais afim. É a gente buscar ceder um pouquinho. Eu não gosto de filme de ação, mas de vez em quando eu vou assistir aquelas porcarias lá com eles, né? Eles gostam. É o filho, o marido, vamos lá, né? Da mesma forma que o outro também ceder. O amor é a gente ceder no nosso egoísmo. O amor é a gente saber que o outro, assim como eu, está em reforma, né? Eternamente em reforma. Meu horário é agora, né? Ou é até as 10, agora, né? 5 para as 10. Não atrasou nada não, deu certinho. Então aqui, gente, finalizamos falando sobre amor. O segredo para qualquer relacionamento conjugal que já foi planejado no plano espiritual ter sucesso são aqueles todos elementos: respeito, benevolência, tolerância, né? E tudo isso, se a gente pegar, quem ama tem. Então é a gente começar a enxergar cada ser do nosso lar ali, nossos filhos e nosso companheiro, nossa companheira, como um ser que eu amo. E pelo fato de eu amar, eu preciso, né, de entender que Ele está a caminho como eu. Para que nós possamos, quem sabe, numa próxima encarnação, voltar aqui na Terra, já em mundo regenerado, quem sabe, né? Com casamento afim. Quem sabe? Pode ser, né? Para não voltar os dois em outro planeta lá, como almas gemidas de novo, né? Porque aí às vezes nem vai conseguir reencarnar aqui. Então vamos fazer a construção do nosso futuro, é agora. Eu quero agradecer a oportunidade, a paciência de vocês e muito obrigada e até uma próxima. Se quiser abrir para alguma pergunta. Ah, sim. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Não? Ninguém? Não, não. O suficiente para todo mundo entender. Ai, que bom. Nossa, você falou tanto de mim, hein? Oi? Você falou tanto de mim, hein? A gente planeja muito bem lá. E chega que esquece. Aí essa questão do amor, por exemplo, a gente pensa que a gente é tão ideal, não é nada, né? Essa vontade de caminhar, de é um pouco pior, né? Entendeu? Então, Sim. Isso mesmo. E lembrar que o outro não é nosso, né? Não é nossa posse, né? Agora, toda vez que meu marido chegar de serviço largar tudo no sofá, eu vou pegar e vou lavar sem xingar. Isso aí. Sem fazer, deixa a blusa no sofá. Agora, eu vou deixar essa blusa, não. Pois é. É isso aí. Obrigada, gente. Bom domingo para todo mundo. Agradecemos a Elisângela pelas palavras. E como aqui é uma casa de estudo, não cabe ao aluno escutar o estudo aqui e ir embora. Nós precisamos reforçar o estudo, continuar estudando, colocar em prática tudo que a gente aprende.
buscar no Evangelho a razão lógica, a razão lógica da nossa vida, né? A gente então agradece as palavras e convida a todos. A nossa casa tem vários estudos, eu não vou falar todos aqui, certo? Nós temos os estudos no site da casa, Fraternidade Espírita Irmão Miramês. As palestras da casa são gravadas, estão no YouTube, Fraternidade Espírita Irmão Miramês. Convidamos a todos a assistir, né? Até aquela hora que você está em casa tranquilo, perdeu o sono, vai assistir uma palestra. Eu tenho certeza que vai ganhar, vai enriquecer o nosso ser. E o convite aqui também para a participação que nós temos ali, é uma avaliação das reuniões públicas. Por que nós estamos pedindo isso? Nós estamos pedindo essa avaliação para que a gente possa melhorar, atender de uma forma melhor, levar aqueles que vêm buscar aquilo que eles vêm buscar. Porque cada um que vem aqui leva de volta, porque a espiritualidade não nos deixa sós, não nos deixa na mão. Mas nós, os encarnados, ainda precisamos desse relatório. Aí a gente faz uma reunião, a gente estuda, né? Estuda com palestrante, a casa tem esse viés. Então, tudo isso, essa avaliação, eu peço aqui a todos, pode ser pelo QR Code ali, ó, no final da reunião, pode bater o QR Code, e tem aqui também as fichas. Se quiser fazer física, preencher agora, eu tenho aqui as fichas também. Então é um convite a todos, né? No mais, é só agradecer a Jesus, ao irmão Miramês, pela oportunidade da casa, agradecer a todos que vieram, tá? Agradecer a nossa irmã e agradecer a nossa Mãe Santíssima, que nos ampara, e principalmente, eu não deixo de falar nunca aqui, aos nossos anjos guardiões. São espíritos que convivem conosco em intensidade maior e que nos dirigem de tal maneira que mesmo a gente buscando o caminho errado, eles conseguem fazer a gente ganhar alguma coisa de aprendizado. Nos protegem com amor, o tempo integral. Então, esse nós temos que agradecer todos os dias, nas nossas preces, no início e na noite, a todo instante. Ele nos salva e Ele veio com uma missão de puro amor. E graças a Deus, um dia também seremos anjos de guarda de alguém. Graças a Deus. No mais, então, vamos fazer a prece. Logo após o passe será dirigido. Quem achar conveniente, sentir necessidade, o passe está à disposição. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje, e perdoa nossas dívidas na medida que perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentações, livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Muita paz a todos.